Carro estacionado em local proibido no percurso da prova, por que o aluno que é penalizado e o carro não? Dúvida de muitos e que surgiu hoje na aula. Quando acontece isso, você tem que lembrar de direção defensiva, mas deixa eu te explicar do zero. Quando o Detran ele vem a Macaé, ele vem avaliar você que é um candidato de primeira habilitação. Ele não está como um fiscal do trânsito, ele não está fiscalizando o trânsito daquele momento. Quando ele vai te avaliar, ele te avalia lá no parque da cidade, que é um bairro comum, onde vai estar acontecendo a rotina daquele local. Ele não interfere na rotina do parque, ele te avalia dentro dessa rotina. Quando você vê um carro em um local proibido, significa que um condutor errou. Nesse momento, o avaliador está verificando se você sabe lidar com o erro da outra pessoa e se você sabe fazer o que você é obrigado a fazer, que é desviar desse carro. Mas aquele carro está errado, isso o avaliador já sabe. Mas quem está em avaliação? O avaliador ele está fiscalizando o trânsito ou ele está te avaliando? Se uma pessoa, uma criança, atravessa a rua, essa criança está errada, certo? O que você tem que fazer? Questionar a criança porque ela está atravessando ou você tem que parar o seu carro? Direção defensiva fala para a gente de dirigir defensivamente, pensando na gente e também no outro carro, nos outros carros. E é isso que acontece no momento da sua prova. Então o Detran, ele vai exigir sim que você saiba o que fazer. Quando um carro estacionar em um local proibido, você precisa desviar. Quando um pedestre erra e atravessa na sua frente, você parar. Quando um pedestre ou uma bicicleta está vindo na contramão na sua frente, você é obrigado a desviar sim. Essa situação gera na gente, que é aluno, um sentimento de injustiça. Ah, mas eu estou fazendo a minha prova e tal pessoa errou. Mas você tem que pensar na lógica dessa prova. Qual que é a lógica dessa prova? Verificar se você tem condição de estar no trânsito. E o que é estar no trânsito? Dividir um espaço público com várias pessoas que vão errar de propósito, que vão errar sem querer. Mas o que a gente precisa fazer quando alguém erra? Acertar. O trânsito, se alguém errar, eu tenho que acertar. Se eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu faço. Imagine você, esse exemplo da criança que eu dei, ou num sinal, alguém deixa um carro morrer. Essa pessoa, provavelmente, ela não fez de propósito e eu estou atrás dela. O que eu tenho que fazer? Parar o meu carro a tempo para não bater nela. Porque se eu for buscar entender o porquê que essa pessoa deixou o carro morrer, eu entro em um acidente. Quem poderia evitar esse acidente? Eu. Se eu tivesse mantido uma distância segura, se eu tivesse ficado atenta no momento do trânsito, eu poderia ter evitado esse acidente. Por que esse carro morreu? Não interessa, não vai importar, certo? Então, a lógica da prova é essa. Independente do comportamento dos outros motoristas, quem está sendo avaliado é você. Avaliado para verificar se você sabe usar freio e embreagem, se você sabe dirigir o carro, se você sabe controlar o carro, independente da situação dos outros condutores.